Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia, por favor. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 61. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 61. Nós vamos continuar na série de Isaías, como o pastor Eliel falou, já está quase terminando, termina ainda esse mês, essa série, muito rica, só essa passagem aqui dava para a gente passar algum tempo, mas nós precisamos dar continuidade, e nós vamos ler essa passagem que é muitíssimo conhecida, usado como letra de várias músicas, uma poesia escrita pelo profeta Isaías, tida e lida lá em Nazaré, pelo próprio Senhor Jesus, e que é sim a carta magna do Evangelho. Se você quiser ter uma definição do que é o Evangelho, não numa definição do Wikipédia, mas como um conceito, eis aí o texto, Isaías, capítulo de número 61. E eu quero falar nessa noite a respeito exatamente do Evangelho de Deus, prático, o Evangelho de Deus vivido na vida daqueles, como foi lido nesta noite, que se colocam como árvores plantadas junto aos ribeiros, que se colocam como carvalhos de justiça, para a glória do Senhor, como prêmio do Senhor, como algo que Ele comprou e conquistou na cruz do Calvário, carvalhos de justiça para a sua glória. E o texto diz assim, na versão revista e atualizada: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Louvado seja o nome de Deus. Eu não sei se você se lembra, mas o povo de Deus foi cativo algumas vezes, e um desses cativeiros que o povo de Deus sofreu foi no século VI antes de Jesus, chamado cativeiro babilônico. O cativeiro babilônico foi um cativeiro muito difícil, marcou a história de toda uma nação, a nação de Israel, e ao serem levados cativos para a Babilônia decretou que eles não poderiam levar nenhuma porção da palavra do Senhor, e naquele tempo, provavelmente, o Pentateuco. E não só eles não poderiam levar essa porção, ou a palavra de Deus escrita, lá no cativeiro, eles também não poderiam escrever. E a pena, caso fossem pegos, era uma pena fatal. O povo reunido e congregado naquele lugar, resolve então, tem uma ideia muito interessante, e a ideia deles é: vamos distribuir partes daquilo que é a palavra do Senhor para cada família. E assim foi feito. Então, por exemplo, a família do pastor Eliel poderia ter ficado com, por exemplo, Isaías capítulo 1. A família do Ítalo com Isaías capítulo 2. E assim por diante. Não só o livro de Isaías, mas vários outros livros. E assim foi feito. O povo retorna do cativeiro babilônico.
Mas essa tradição, ela fica. Porque quando eles voltam, e agora de novo dentro das sinagogas, a cada sábado, uma família era responsável pela leitura do livro, pela leitura do rolo. E sabe o que cada família fazia? O mais velho daquela família, o filho mais velho, ele era o responsável por memorizar em que parte do rolo estava aquela porção da palavra e também por recitar essa palavra. Certo dia, lá em Nazaré, a palavra de Deus, isso está registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 4, a partir do verso 16. A palavra de Deus diz que Jesus está ali e é lhe dada a oportunidade para fazer exatamente isso que eu estou falando. E sabe qual era o texto que a família de Jesus tinha recebido lá no cativeiro babilônico? Exatamente, Isaías, capítulo 61. O Senhor Jesus Cristo, a partir dos 12 anos de idade, todos os anos, até os 30 anos, que é quando ele, mais uma vez, vai ler isso, está registrado em Lucas capítulo 4, todos os anos, era Jesus, que um dos sábados daquele ano, na sinagoga de Nazaré, uma cidade tão pequenininha, ele lia: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, liberdade aos cativos, vista aos cegos, apregoar o ano aceitável do Senhor. Isso não é uma coincidência, porque por 17 anos Jesus lê este texto, mas aos 30 anos de idade, Jesus faz uma declaração que vai chocar todos aqueles homens. A sabedoria de Jesus já era notável naquela época. E a palavra de Deus diz que ele lê esta passagem, até o verso que nós lemos. E a palavra de Deus diz que ele se assenta. E lá naquela sinagoga tão pequenininha de Nazaré, a Bíblia diz que todos fitaram os olhos nele. E então ele assume isso que o profeta Isaías, pelo Espírito do Senhor, escreveu 6, 7 séculos antes. E ele diz: hoje, em Nazaré, se cumpre esta profecia. Para Jesus não foi bom, porque intentaram matá-lo e lançá-lo no abismo. E a palavra de Deus diz que ele desaparece no meio daquele povo que queria matá-lo. E Jesus dá então um pontapé mesmo inicial ao seu ministério, para trazer e para cumprir a missão que lhe foi dada antes da fundação do mundo, que é trazer a boa nova de salvação para mim e para você, e para nos fazer relembrar nesta noite que nós estamos vivendo agora sobre o ano aceitável do Senhor, o tempo oportuno para sermos cheios da graça e para sermos também pessoas que fazem a vontade de Deus e são instrumentos de Deus para a boa obra de Cristo Jesus. Olha o que ele diz no texto: o Espírito do Senhor está sobre mim. Quando nós lemos no Antigo Testamento, várias vão ser as unções. Todo rei, e todo profeta, e todo sacerdote, sobre a sua cabeça era derramado o óleo, unguento, azeite, como símbolo da unção, como símbolo da capacitação que lhe era dada por Deus, pelo Espírito de Deus, e uma forma pública de atestar aquela sua autoridade. E no Antigo Testamento a palavra de Deus vai dizer assim: o Espírito de Deus veio sobre um rei, o Espírito de Deus veio sobre Saul, o Espírito de Deus veio sobre Davi. A gente vai ouvir palavras, de unção onde diz assim: o Espírito do Senhor se apossou. Mas Jesus está dizendo, recitando essas palavras e assumindo agora para ele, dizendo: o Espírito do Senhor
não se apossou. O Espírito do Senhor não veio, mas ele está dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim. Jesus Cristo é aquele que, além de ter toda a capacidade para restaurar o plano original de Deus, de salvar o seu povo, é aquele que tem dentro dele algo de Deus, não concedido como uma pequena porção, mas dentro dele está a própria porção que ungiu todos os reis, sacerdotes e todos os profetas do Antigo Testamento, porque ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores, é o sumo sacerdote eterno das nossas vidas, e ele declara então: eu sou o ungido, eu sou o Messias, eu sou aquele que a palavra de Deus dizia e falava desde os profetas, desde a lei, desde os livros que estão aí registrados no Antigo Testamento. Jesus assume, e ao assumir, ele nos dá vitória. Ao assumir, ele nos dá a grande garantia. É Jesus dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim. E é o Espírito que me ungiu para um grande propósito, para uma grande missão. Ele não é um simples sacerdote, embora eu não considere nenhum sacerdote simples. Mas ele não era um sacerdote que precisava entrar amarrado com uma corda. Não, ele é aquele que se doou. E ele disse: eis-me aqui. E foi até a morte. A Bíblia diz que, como ovelha muda, ele não abriu a sua boca. Ele era Deus, mas ele era ungido do Senhor. Ele é ungido de Deus. Ele é ungido pela graça que renova e que muda todos os acontecimentos da história. O Espírito de Deus estava sobre Jesus, e ele diz: é esse Espírito que me ungiu. A teologia da Trindade, ela se baseia bastante nesse primeiro versículo, porque nesse momento nós podemos ver que é o Espírito de Deus, o próprio Senhor e o próprio Filho, mas esse não é um assunto para nós agora, neste momento. A tradição então diz isso. Jesus tem essa palavra inculcada já dentro dele, porque era a palavra apropriada exatamente para ele. E ele, após ler isso, ele está dizendo: olha, eu fui ungido para trazer o Evangelho. O Evangelho que é o Evangelho que toca a vida. Sabe, nós temos vivido tempos e tempos e tempos, e a história vai mudando. Uma época o Evangelho é da prosperidade, outra época o Evangelho agora é do coaching, outra época o Evangelho é da libertação. Não, o Evangelho ele é completo, é integral, ele toca e ele envolve todas as pessoas. E essa definição do Evangelho aqui em Isaías 61 diz que é um Evangelho econômico, porque ele veio para os pobres, toca a vida econômica. É um evangelho social, porque integra as pessoas. É um evangelho físico, porque cura. É um evangelho que dá conta das emoções das pessoas. Jesus está dizendo: olha, eu fui ungido para trazer o evangelho, essa boa nova, esse caminho, essa oportunidade, esse conserto, esse reencontro. É do Éden, é lá do jardim até na cruz que ele vai cumprir a sua missão, porque ele estava em todos os momentos, em todas as circunstâncias da vida. E por quê? Por que Jesus foi ungido? Por causa do pecado. É por causa do pecado que nos assola, que nos aflige, que nos escraviza, que nos deixa miseráveis, que nos paralisa, que nos afasta de Deus, que nos afasta das pessoas, que nos torna indiferentes a todo contexto e toda a situação. É por causa disso que Jesus foi ungido, e ele, graças a Deus, cumpriu o seu ministério. Graças a Deus, ele fez a sua obra. Graças a Deus, o Espírito estava sobre ele e está hoje sobre nós, Igreja do Senhor na face da terra, para que nós, assim como Cristo cumpriu a sua missão, cumpramos a nossa missão de levar boas novas, de levar cura, de levar a palavra de salvação, de cuidar das emoções, de cuidar da vida social, de cuidar de todo o ser daqueles que Deus coloca diante de nós.
E aonde que está, então, o centro do entendimento desses, pelo menos desses 3 versículos? Quando ele diz que ele veio para pregar boas novas aos pobres, dar vista aos cegos, curar os corações partidos, anunciar liberdade, tirar da prisão. Está exatamente aqui quando ele diz para apregoar o ano aceitável do Senhor. Lá em Levítico, capítulo de número 25, a partir do verso 8, existe uma ordenança dada por Deus a Moisés. E diz assim: também contarás 7 semanas de 7 anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias de 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, no mês 7º, aos 10 do mês, farás passar a trombeta do jubileu. No dia da expiação fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. E santificareis o ano 50º, e apregoareis liberdade na terra e a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será e tornareis, cada um a sua possessão, e cada um a sua família. O profeta está dizendo que ele veio para fazer isso, para trazer o evangelho. Mas diz que ele veio apregoar o ano aceitável do Senhor, que é exatamente o ano do jubileu. A cada 7 dias, todo judeu ele descansava. Trabalhava 6, no 7º descansava. Ele deveria fazer isso. Com a terra, ele deveria fazer isso de 7 em 7 anos. Então ele plantava 6 anos, no 7º ano, ele não plantava, a terra descansava. E a ordenança do Senhor é que cada ciclo de 7 anos, houvesse o ano, então, do jubileu. E o jubileu veio. O nosso jubileu é Jesus. O nosso jubileu é o Senhor. É Ele que veio para apregoar o ano aceitável do Senhor. E sabe o que acontecia no ano do jubileu? A cada 50 anos, no ano 50º. Porque as terras foram divididas, as tribos foram divididas. Acontecia que o povo ia se endividando, Ítalo. Ia se endividando. E aí não dava conta de pagar. E aí quando ele não dava conta de pagar, ele dava a sua terra para o seu irmão, para o seu compatriota. E aí ele começava a trabalhar naquela terra, agora como funcionário. E de repente ele estava endividado novamente. E agora ele também não conseguia pagar. E o que ele fazia? Ele dava os seus filhos como escravos. E esses seus filhos tinham que trabalhar naquela terra. Mas lembra que eu falei que o evangelho é total? Ele é social, econômico, ele trata das nossas emoções, ele trata da nossa vida física. Deus é muito inteligente. E o que ele fez? Para que a miséria não perpetuasse no meio do povo de Deus, a cada 50 anos, toda a dívida era perdoada. Então, aquele que tinha perdido a sua terra, como nós lemos aqui no verso 10 de Levítico 25, no ano 50º, ele tinha devolvido a sua terra. No ano 50º, ele tinha devolvido os seus filhos. Mesmo que ele já tivesse morrido, os seus filhos herdariam, retornariam para a terra, para que um ciclo de miséria não se estabelecesse, para que um ciclo que hoje nós vemos no capitalismo não se perpetuasse, aonde um vai comprando de todos, e de repente um tem o de todos. Deus é tão inteligente que ele disse: com o meu povo não, com o meu povo é diferente. Com o meu povo, a cada 50 anos, vai ser tocada a trombeta, vai soar a trombeta, porque talvez pode ser, Mira, que alguém se esquecesse do ano. Pode ser que alguém se esqueceu. Lembra do dia que Jesus estava em Nazaré? Os eruditos dizem que aquele ano também era ano de jubileu. É ano que ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim. E Ele me ungiu para purificar, para dar vista aos cegos, para dar liberdade aos presos, para trazer a cessação da dívida de toda e qualquer pessoa, não só material, mas especialmente espiritual, porque estavam mortos nos nossos delitos e pecados, mas o ano aceitável do Senhor se estabelece em Jesus, e Ele permanece até o dia
de hoje, e nós precisamos também apregoar este ano aceitável e dizer que Jesus cura, salva, liberta, perdoa, quita toda a dívida do pecado e traz salvação a todo aquele que crê, a todo aquele que busca na presença do Senhor. Isso era algo tão sério que a trombeta tinha que ser tocada, para que ninguém se esquecesse, para que ninguém deixasse de ouvir. E essa é a nossa missão também hoje, apregoar o ano aceitável do Senhor, para falar para aqueles que estão em Sião, tristes, para falar com aqueles que choram, para falar com aqueles que estão presos, cativos no pecado, que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus dá nova vida, que Jesus pode transformar. Essa missão e essa unção estava sobre Jesus, mas hoje essa missão, ela está sobre eu e você, igreja do Senhor, e nós só podemos fazer isso quando nós nos tornamos referência de Jesus. Porque quando o texto diz que nós somos carvalhos de justiça, não porque eu quero, não. Aqui na mensagem, né, essa transliteração aqui do Eugênio Pires, ele diz, olha, vocês tiveram um nome trocado para carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Cristo é a nossa referência, mas Ele quer também que nós sejamos referência hoje. Quando o texto diz que nós somos carvalhos de justiça, é porque nós precisamos ser a referência para o mundo de um Deus que é integral, de um Deus que é social, de um Deus que traz tudo e todos para aqueles que necessitam. O ano do jubileu, o ano aceitável do Senhor, é o ano que nós podemos chamar de Jesus. Jesus é o nosso jubileu, Jesus é o nosso ano aceitável. E Ele veio, primeiro, como está no texto, trazer boas novas aos abatidos. Ei, o salmista já escreveu, por que te abates, ó minha alma? E por que te perturbas dentro em mim? Espera só mais um pouquinho. Espere em Deus. E você vai ver. Esse ano que nós estamos vivendo, porque esse ano, né, de forma bem simbólica, ele permanece desde que Jesus disse está consumado. Desde que Jesus bradou na cruz, nós estamos vivendo a última semana de Daniel. Nós estamos vivendo o ano em que Deus veio para tratar do seu povo, para curar o seu povo, para libertar o seu povo. E Ele ainda vai voltar, como nós cantamos hoje, como a Miriam ministrou hoje, dizendo que Ele vai voltar, está perto esse dia, para que isso aqui se consume totalmente, para que isso aqui seja de uma vez por todas. Mas antes desse dia, Ele está dizendo que Ele foi ungido, Ele é o Messias, Ele é o Cristo, para trazer uma boa notícia para quem está abatido, para quem está preocupado, sabe, para quem está com aquela sensação, né, de que zerou a bateria, zerou a esperança, está angustiado, triste. Existe uma boa nova, Ele foi ungido. E Ele disse, eu sou o ungido. E quando Ele diz isso, Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim, eu sou o Cordeiro de Deus, eu sou o pão, eu sou a luz, eu sou o caminho, eu sou aquele que é o Cristo, o Salvador de toda a humanidade. Anuncie essa liberdade que Ele deu para mim e para você, mas também anuncie para as outras pessoas. Jesus, que trouxe esse ano aceitável para nós, Ele trouxe também para curar os quebrantados de coração. Lembra que eu disse que o Evangelho dá conta das nossas emoções? Isso só é possível não por causa da psicologia, da psiquiatria, de técnicas. Isso é possível porque Jesus veio a este mundo. Ele sabe exatamente o que é ter um coração quebrantado, despedaçado, esmiuçado. E isso acontece muitas vezes por causa do pecado, que habita e reina em nós. Isso acontece muitas vezes por causa das nossas atitudes. Muitas vezes não percebemos aonde nós entramos, o que nós fazemos, os caminhos e os rumos que nós tomamos, e às vezes sofremos as consequências. Mas ainda assim, Jesus veio para perdoar toda dívida, veio para curar os quebrantados de coração.
veio para trazer liberdade aos cativos. Irmãos, não se engane. A maioria de nós aqui ainda é preso ao pecado. Não se engane. Porque se você achar o contrário, você já está pecando. E aí Jesus vem e diz: toca a trombeta. Toca a trombeta. Toca a trombeta. Porque eu dou liberdade. Sou eu que liberto do poder do pecado, ao ponto de nós pecarmos sim, mas o pecado se tornar um acidente no nosso trajeto, não uma prática e um estilo de vida, não a motivação do nosso ser, não aquilo que nós fazemos espontaneamente, ainda que, embora chegamos em algum certo nível a fazer, mas não é isso que domina o nosso coração. Isso só é possível porque Ele veio e assumiu que Ele iniciou esse ano aceitável, que o Espírito de Deus estava sobre Ele, que Ele era ungido do Senhor para as nossas vidas. Sabe, o ano aceitável do Senhor, Ele veio para consolar todos os que choram. O salmista diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Irmãos, eu faço me lembrar aqui do próprio Senhor Jesus, cumprindo o seu ministério. E sai um esquife de uma cidade, uma viúva vai enterrar seu filho único. E aí a palavra de Jesus naquele texto para mim é muito intrigante, porque como é que alguém não tem sensibilidade para ver um sepultamento, a mãe enterrando seu único filho, e olhar para essa mãe e dizer para ela: não chore? Nenhum de nós teríamos coragem, porque isso é insensibilidade. Mas Jesus não foi insensível, porque Ele era ungido de Deus para consolar todos os que choram. Ele é ungido de Deus que disse: está consumado. E Ele comprou para Ele homens de todas as raças, tribos, línguas e nações. E esses povos um dia vão chegar lá no céu. E a palavra de Deus diz que Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Por isso que esse ano aceitável do Senhor, apregoado aqui pelo profeta Isaías da forma de uma poesia, cumprida na vida e no ministério de Jesus, veio para consolar aqueles que choram, veio para trazer para nós a boa notícia de que se nós estamos tristes, abatidos e angustiados, se algo nos faz sofrer e a lágrima rola do nosso rosto, Jesus é o único capaz de entender cada lágrima, de decifrar cada lágrima e consolar todos os que choram. Ele disse: olha, eu estou indo assunto ao céu, mas vocês não ficarão órfãos, eu deixarei com vocês o Espírito Santo, o Consolador, o mesmo Espírito que ungiu Jesus, é o Espírito que está conosco nesta noite, está aí dentro de você, está andando com você, vivendo com você, te alertando, te indicando o caminho, fazendo você ter pensamentos bons e aprazíveis, fazendo você retroceder, porque esse Espírito consola e entende aquilo que se passa dentro de cada um. Nem a pessoa mais íntima conhece as suas lágrimas na genuinidade. E eu afirmo mais, nem você conhece, mas Jesus, aquele que um dia chorou sobre uma cidade e disse: Jerusalém, Jerusalém, ah Jerusalém, se tu soubesses quem eu sou, quem está aqui e o que eu vim fazer, vocês não estariam só colocando palmeiras, porque daqui a pouco vocês vão me crucificar, mas eu vim para consolar todos os que choram, para dizer como ele disse para aquele ladrão da cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Sabe, isso traz tantas lições para nós, que precisamos nos tornar referência, para que o nome de Jesus seja glorificado. O verso 3, os estudiosos dizem que é um triunfo do próprio Jesus, é um triunfo de Jesus no final, no grande dia final. Sabe, depois do dia da vingança do Senhor, porque não se engane, Ele vai vir para trazer justiça. Mas Ele está dizendo nesse texto: vocês são a justiça de Cristo. Vocês são a justiça dele ter entregado a sua vida na cruz do Calvário. Vocês são a justiça daquele que entregou a sua própria vida. Vocês são como coroa, uma referência de quem Deus é. Nós somos cavalos de justiça plantados
pelo Senhor, plantados pelo nosso Deus, para a glória do nosso Deus, e Ele tem nos chamado para tudo isso. Para tudo isso. E para muito e muito mais. Vamos colocar o verso 3, Brenda, por favor. Ele tem mais para nos dar, mais para nos oferecer, mais para entregar para cada um de nós que fomos oprimidos pelo pecado, que sofremos as dores de estarmos nesse mundo, mas que temos muito mais a estar neste lugar. E aí, como consequência de tudo que Jesus é, Ele diz que Ele está para pôr em Sião uma proposta de mudança. Não é uma mudança qualquer, pastor Leão, é uma mudança radical. É uma mudança total. Já ouviu a expressão da água para o vinho? É isso que Jesus quer fazer para cada um de nós. Ele está dizendo, olha, eu quero cuidar das necessidades de todos que sofrem em Sião. É para todos aqueles que estão em Sião de luto, eu vou colar uma coroa. Ao invés de pranto, ao invés de cinzas. A gente canta isso, tem louvor que a gente repete isso, às vezes sem pensar. Lembra aquele que a gente toca, estou tocando a dor, a tristeza, estou jogando tudo para trás? É mais ou menos isso. Mas a gente precisa entender. A gente precisa ter consciência. Porque ao ter consciência, eu vou usar um termo aqui que eu não gosto, mas aí você se apossa disso. Como verdade para você. E quando nós entendemos o que é o Evangelho, e que ele é total nas nossas vidas, ele é suficiente para cuidar de todo o nosso ser, não só o nosso, do seu marido, dos seus filhos, da sua família, das pessoas da sua rua, da sua cidade, do nosso país, de todas as pessoas do mundo. Nós vamos entender, e a proposta dele é essa. A proposta dele é essa. A proposta dele é essa. Sejam referência. Porque quando vocês forem referência de pessoas que, sim, têm luto, mas estão vivendo como se tivessem com uma coroa. Porque sabem que o luto é só por um tempo. Um dia todos nós estaremos reunidos na glória, ajuntados diante do Senhor. E a palavra de Deus diz que diante dele não vai haver pranto, choro. A morte foi vencida e nós estaremos eternamente na glória do Senhor. Olha o que o Evangelho propõe de mudança para cada ser humano que entende que é só em Jesus a salvação, que só em Jesus a resposta, que só em Jesus a cura, só em Jesus a libertação, só em Jesus e mais nada. Acontece isso. Não para por aí. Óleo de alegria ao invés de pranto. Tudo coisas da cultura hebraica. As pessoas se vestiam de saco e de cinza. Mas nas festas elas se enchiam de óleo. Óleo de alegria. É isso que o Evangelho traz para aqueles que têm a consciência de que Cristo veio cumprir o ministério, Ele é suficiente. Você não precisa ficar correndo atrás de nada para ser feliz. Porque quando você conquistar aquilo que você está correndo atrás, você vai ver que falta mais. E quando você conquistar isso, falta mais. Ah, eu quero uma namorada, você consegue a namorada. Eu quero um casamento, aí você consegue o casamento. Aí você quer filho, você tem filho. Aí daqui a pouco você quer uma casa, daqui a pouco você quer um carro, daqui a pouco você quer conquistar. E nada disso vai preenchendo totalmente o seu ser. Tudo isso é bom, maravilhoso, faz parte. Mas se você tiver tudo isso com a consciência de que nos momentos difíceis, de luto, você pode ter uma coroa dada por Deus, nos momentos de tristeza, Deus pode mudar a sua situação em alegria, e em vez de um espírito angustiado, Ele te dá louvor. Tudo isso só é possível porque o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu. Ele me ungiu. O Espírito estava sobre Jesus. E esse Espírito está sobre a nossa vida nesta noite. Porque tem uma finalidade, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Só dá para ser, eu vou bater e ser enfático nessa frase, nessa colocação. Nós precisamos ser referência no Evangelho. E a referência não nos livra do luto, da tristeza, não nos livra do espírito angustiado,
próprio Paulo escreveu: atribulado, angustiado, sentindo o gosto da morte, a perseguição, mas o Espírito está lá dentro. O Espírito está lá dentro, dizendo: calma aí, se alegra, se levante, caminhe um pouquinho mais, se torne referência. O Evangelho não anula nenhuma dessas possibilidades, mas eu te garanto, e eu garanto não pela minha palavra, que ela pode não ser suficiente, mas esta palavra nos garante que Ele pode trocar todas essas condições, esses estágios. Ele pode entrar na sua vida econômica, Ele pode entrar na sua vida social, Ele pode entrar na tua vida física, Ele dá conta das tuas emoções, Ele dá conta de todas as coisas, porque Ele é o Evangelho de Deus vivo para nós. E o Evangelho só foi possível na plenitude dos tempos. E a plenitude dos tempos é o ano aceitável do Senhor. Que nós nessa noite venhamos nos tornar carvalhos de justiça, referência de tudo isso que está escrito aí para cima. De tudo isso, pessoas que já experimentaram a libertação, a cura, a salvação, o lavar, né, de todo quebrantamento, de toda angústia, e que nos tornemos pessoas referência. Que tal na nossa família, na nossa igreja, por onde nós passarmos? Que as pessoas possam olhar e falar: ali está um pequeno ungido. Porque esse foi o nome que nós recebemos. Pequenos Cristos. Vem da palavra machá, no hebraico, traduzida para grego, Cristos. E nós somos os cristãos, fomos chamados assim a primeira vez. Lá no Novo Testamento, acabei de esquecer a cidade, mas está bom. Fomos chamados pequenos ungidos, pessoas que têm a mesma unção do Espírito Santo. E eu tenho uma notícia para te dar, para finalizar. A palavra de Deus diz que nós faremos as obras que Jesus fez. E as faremos maiores ainda. Texto bem complicado, mas está na palavra. E eu queria te convidar a ficar de pé nessa noite. E eu vou orar e nós vamos louvar o Senhor. E eu queria te propor nessa noite que você definitivamente aceite tudo aquilo que Jesus veio trazer para você. Coroa em vez de cinza, olhos de alegria em vez de pranto, louvor no lugar de um espírito angustiado. Ele veio trazer salvação, paz, alegria, vida. Ele veio trazer resposta e ele veio mudar toda a sua história. Mas não pare só com aquilo que você já recebeu. Anuncie essa liberdade a todos os cativos. Apregoe o ano aceitável do Senhor. É por isso que nós estamos aqui todos os dias de culto dizendo: Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta. Irmãos, olha a alegria de você estar devendo tudo, ter perdido tudo e receber tudo de volta no ano aceitável. Pai, eu quero nessa noite te agradecer, Senhor, pela Tua palavra. E hoje nós sabemos, Pai, que o Teu Espírito Santo está sobre nós aqui neste lugar, Senhor. Deus, eu quero te pedir nessa noite, Pai, por fé. Deus, se alguém entrou aqui angustiado, cativo, se alguém entrou aqui, Pai, sem enxergar, Senhor, Pai, as circunstâncias reais da vida, uma porta de saída, a solução. Pai, se alguém entrou com o espírito angustiado, Pai, se alguém está aqui vivendo, Pai, o luto, Pai, se alguém está aqui neste lugar, Senhor, Pai, sofrendo nessa noite, Pai, que nós venhamos nos lembrar, Deus, que, Pai, o Evangelho da graça do Senhor Jesus, ele envolve todo o nosso ser. Pai, e ao envolver todo o nosso ser, Pai, ele tem solução. Não só, Pai, para aquilo que é, Pai, o pecado, Pai, mas também para as nossas condições humanas, Deus. E é sobre essas condições, Pai, que eu oro nessa noite, para que o Senhor manifeste cura, salvação, libertação, que o Senhor coloque alegria nos corações, que o Senhor traga vida, traga paz, harmonia, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Assim nós oramos e agradecemos a Ti, Pai. Amém e amém. De pé, vamos louvar o Senhor. Glória a Deus.
Espírito do Senhor, Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar boa nova aos quebrantados e enviou-me a curar os quebrantados de coração e a livrar todos os cativos e a pôr em liberdade todos os algemados e a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião de luto estão uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião de luto estão uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória, plantados pelo Senhor para a sua glória. Glória a Deus. Feche seus olhos. Que o amor do Pai Todo-Poderoso, que a comunhão e que as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre todos, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Deus abençoe. Um abraço no seu irmão.